Vamos fazer um giro pelas notícias enquanto apreciamos um café. Passageiro vindo da África foi pego com carne de primata defumada no aeroporto de Chicago. CBP, que é a patrulha fronteiriça, não apenas nas fronteiras terrestres, mas presente nos aeroportos, aí em voos que chegam de todos os países do mundo aos Estados Unidos, interceptou um passageiro proveniente da República Democrática do Congo e transportava uma quantidade enorme de itens aí proibidos relacionados à parte de agricultura. A lista mais detalhada de tais itens interceptados pela patrulha fronteiriça no aeroporto de Chicago de um viajante da República Democrática do Congo. Os especialistas em agricultura da patrulha fronteiriça encontraram 15 quilos de produtos banidos, incluindo carne de primata. Aqui até cita na matéria, que é do Dan Lima, essa matéria é do Dan Lima. Ele nomeia como carne de primata não humano. O passageiro tinha em torno de 5 quilos de grãos contaminados, com pestes. 8 quilos de plantas desconhecidas e 2 quilos de carne de primata defumada. Imagino que seja defumada pela foto. Um bichinho, bom, não vou descrever. Esses itens, obviamente, de acordo com o CBP, a patrulha fronteiriça, são proibidos, são confiscados e destruídos. Existe uma lista enorme de produtos sagrados que não podem entrar, não podem cruzar a fronteira. E essa lista varia de país a país. E esse foi um caso mais escrachado de como alguém exagera. Conseguiu bater os recordes aí. O nosso viajante do Congo. No mês de julho, os oficiais fizeram 2 apreensões significativas no aeroporto, na área não no aeroporto metropolitano de Detroit, que é próximo a Chicago. A primeira apreensão, a bagagem examinada continha 5 quilos de carne de roedor. E o passageiro vinha do Togo, que é um país da oeste africano. Enquanto alguns dias depois, outro passageiro foi interceptado com 25 quilos de carne de primata. Ele havia declarado como antílope. O passageiro vinha da nação do Gabão, na África Central. Ambos ainda tinham produtos agrícolas não declarados em suas posses. Imagino que tenha sido confiscado e destruído essa mercadoria ou os seus pertences, né? E eles receberam uma multa de $300 cada um. Acaba sendo um pouco chocante pela diferença de culturas, né? Não me parece ser um caso de agroterrorismo para contaminar as terras dos Estados Unidos, contaminar os grãos daqui e produzir doenças nos animais daqui, quem sabe até doenças em seres humanos. E, assim, é possível que seja, mas
não me parece. Aí já fazendo uma interpretação. Acho que é questão cultural mesmo. Quem sabe, em algumas regiões do Togo, do Congo, do Gabão, é bem possível que esses itens façam parte da alimentação daquele local. Zelensky diz: estamos muito próximos de um acerto, um plano de paz, depois da visita de Witkoff a Kiev e a Moscou. Witkoff foi o enviado de Donald Trump para confeccionar esse acordo com Putin e com Zelensky. Matéria do Sean Miller, uma delegação enviada pelo Donald Trump para se reunir com o Zelensky e sua equipe. Agora, nesta semana que se passou, foi ontem mesmo? Deixa eu ver. Foi ontem. Olha, foi bem recente essa reunião. Não consigo dizer exatamente quando. Incluía o Steve Witkoff, o Jared Kushner, que é genro do presidente Donald Trump, que foi muito atuante no Oriente Médio já, no primeiro termo, primeiro termo do presidente Trump, e um terceiro membro, Josh Grunbaum. Bom, essa reunião aconteceu em Miami, na Flórida, e ela vinha sendo adiada, um pouco enrolada pelo Zelensky. Ele arrastou a realização dessa reunião pelo último mês. Na minha visão, compreensível. Difícil dar opiniões assim, desse sentido, com guerra e tal. Não tem. Mas assim, o Zelensky ficou otimista, digamos. Foi um pouco de vai e vem, vai ter acordo, não vai ter acordo. Depois dessa reunião, a declaração dele é de que foram feitos bons avanços. O Witkoff, que é o representante de Donald Trump para fazer essa articulação, também se encontrou com o presidente Vladimir Putin. Não, com o enviado do presidente Vladimir Putin, que é o Kirill Dmitriev. Recentemente, encontrar um ponto em comum entre Rússia e Ucrânia e conseguir solucionar desacordos. Agora, um pronunciamento mais oficial do presidente Zelensky em relação a esta última reunião. Em suas palavras, nossas negociações estão agora retornando de Miami. Nossos negociadores, na minha visão, tudo possível foi feito nesses primeiros rascunhos de plano. Existem 20 pontos no plano. Nem tudo é perfeito até agora, mas está acontecendo. Existem garantias de segurança entre nós, os europeus e os Estados Unidos. Paralelamente a isso, existe um documento entre Ucrânia e Estados Unidos em um acordo bilateral com garantias de segurança. Como nós entendemos, este acordo deve ser revisado pelo Congresso dos Estados Unidos com atenção aos detalhes e anexos que permanecerão confidenciais. Bom, já vemos aí que a população não saberá realmente os termos deste acordo por muitas e muitas décadas. O orçamento do Zelensky um pouco mais longo.
Mas acredito que os pontos mais importantes já foram citados dessa matéria do Ocean Miller. Bill Clinton exige que todos os arquivos de Jeffrey Epstein sejam revelados. Olha, é um movimento corajoso, no mínimo. Possivelmente arriscado do presidente Bill Clinton, já que desde o início desta história, o Clinton sempre foi citado, apareceu algumas vezes em algumas fotos, ali possivelmente comprometedoras. Ele provavelmente seja o mais relacionado. Estou dizendo aqui pelas pessoas que cobrem o caso, não estou afirmando nada. Mas considerando com o que nós temos hoje, ao longo dos anos, Bill Clinton parece ter sido uma das pessoas mais próximas a esse esquema do Jeffrey Epstein e sua ilha. Agora, temos que, no mínimo, reconhecer que é um movimento corajoso de pedir para que tudo que seja relacionado a ele nos arquivos seja revelado. Isso foi feito através do seu representante, seu porta-voz, Ángel Ureña. Aqui temos algumas das fotos. Acontece que recentemente... Bom, esse assunto foi um dos mais determinantes, principalmente ao longo do último ano. Não adianta eu falar muito agora. Posso falar do que aconteceu. Vamos ver o que se desenrola daí. Até indica que não participará de evento do UFC na Casa Branca. Essa é a reportagem da ESPN Brasil. Olha, quando se trata de luta, fica mais fácil para eu passar a notícia, pois na maioria das vezes eu nem preciso ler. Nesse caso, não preciso ler. O Alex Poitin vai lá e dá um indício público de frustração, de que ele teria recebido uma mensagem do Dana White, presidente do UFC, de que ele estaria fora do card da Casa Branca, que vai ser o evento mais magnífico da história do Vale Tudo, do MMA, do UFC. O Alex Pereira Poitin é a maior estrela dessa modalidade do momento. Está bem evidente. Com quem que ele poderia lutar, competir contra na Casa Branca? A tendência era o John Jones. Um problema mais profundo do que isso, mais estrutural. Esse evento deveria ter acontecido no primeiro termo do presidente Trump, não agora. É a pior safra de lutadores estadunidenses da história. Como você vai fazer um evento na Casa Branca onde não tenha um herói estadunidense que represente a cultura e os valores daquele país e que vença no final? O ideal para o enredo seria que ele vencesse um lutador chinês, mas não temos lutadores chineses de alto nível. Então que ele vencesse um lutador russo. Acontece que os lutadores russos estão numa safra muito melhor, principalmente alguns da Rússia, outros daqueles países ali que eram do leste europeu, da cortina de ferro. A safra deles é melhor. Está muito complicado fazer essa história. E você colocar o Poitin, poderia ser um brasileiro? Poderia, mas no momento o Brasil não é um inimigo direto dos Estados Unidos, politicamente. E a situação está ainda indefinida. Agora, ele não é dos principais inimigos, mas, obviamente, o Brasil está pendendo mais para o outro lado. Né? Isso
há dúvida, cada vez mais ele vem pendendo para o outro lado. Como ele já tinha muitas relações com os Estados Unidos, vindas de antes, ele ainda não foi pro tudo ou nada, né? Como Venezuela, como Cuba, como Irã. Agora, se você coloca o Poitin e você tem o John Jones, que em primeiro lugar ele é um grande lutador, mas ele é exemplo de uma conduta errada de vida. O John Jones seria o único adversário para o Alex Pereira. E se o John Jones vence, também os Estados Unidos vence. Ainda assim, não é aquele estadunidense exemplo de trabalhador, de valores, não é o exemplo perfeito. Infelizmente, se nós tivéssemos um Mark Coleman, um Caim Velasquez, não temos nessa geração. O Randy Couture, até mesmo um Tito Ortiz, cumpririam esse papel bem. E aí você até poderia botar o Poitin, o Pereira com algum deles, caso você tivesse bastante confiança que o lutador estadunidense fosse ganhar. Mas você colocar um brasileiro agora, sendo que o Brasil está sob o domínio de um grupo político que é do outro lado, em ano de eleições no Brasil, seria muito negativo você arriscar o Alex Pereira a ganhar dentro da Casa Branca, com o presidente que o Brasil tem hoje, com não só o presidente, mas toda a máquina ali, a cúpula de poder, ali, incluindo outras personalidades, umas que aparecem mais e outras que aparecem menos. Por exemplo, hoje o ministro Alexandre de Moraes aparece mais, o José Dirceu aparece menos. Você daria um capital político, seria uma tragédia o Alex Pereira vencer nesse contexto. O que o Alex Pereira não tem nada a ver com isso, coitado, mas ele estava no lugar certo na hora errada. Ele está no lugar certo na hora errada. O que ele pode fazer a partir daqui ao invés de reclamar? A ideia dele foi já jogar isso para a mídia, para ver se os fãs apoiam. Eu já adianto que não vai funcionar em nada. Esquece, o chefe desse evento é o Donald Trump. O Dana White vai ser um gerente operacional, ele vai colocar essas lutas em prática. A única chance do Alex Pereira, a melhor chance que ele teria, seria vir apoiar o presidente Bolsonaro. E mesmo assim, poderia não dar certo. Então, ele vai precisar de um milagre ou ele perdeu essa, porque a Casa Branca acontecerá em junho do ano que vem, antes das eleições. Logo, é uma pena. Quem será a luta principal? Provavelmente Conor McGregor. Outro vídeo eu explico por que eu imagino isso. Ou quando começar a sair mais matérias. Tá bom? O que acontece na sua casa é muito mais importante do que acontece na Casa Branca, assim disse Dave Ramsey. E é o complemento. O que acontece na sua vida é muito mais importante do que acontece na sua tela.